Boa noite. Hoje, quinta-feira, é dia de conversar no Aqui Entre Nós com o historiador Marco Antônio Villa. Tudo bem, Villa? Tudo tranquilo. Muita movimentação, muita assim notícia. Que é bom, a gente não pode dizer que nós não temos o que falar, o que discutir. Quanto mais agitação, melhor. Né? Parece que faz um mês que eu não te vejo. Nesse período, o governo voltou com pacotes, coisa antiga, né? Fazia muito tempo que eu não vi um pacote. O que é que você achou desse pacote fiscal da Dilma? É uma coisa incrível e inacreditável que esse governo, há um ministério que cuida disso, que é o Ministério do Planejamento e do Orçamento. Fez o orçamento que eu presumo que tenha tido reuniões durante semanas, porque o orçamento do Brasil não é fácil fazer, e o apresentou a 30 de agosto. Dias depois... inventou o orçamento com déficit. Sim, 30,5 bilhões de reais. 3 dias depois, no início de setembro, a reação foi péssima. Aí a presidente resolveu... Brasil perdeu o grau de investimento, né? E o selo de bom pagador. De bom pagador, e aí ela resolveu falar, não vai ter déficit de 30 bilhões e 500 milhões, vai ter superávit. Então era a posição defendida pelo Joaquim Levy, ministro da Fazenda, e não pelo ministro do Planejamento. Ele não fez isso antes da perda do grau de investimento. E em seguida veio então com esse pacotaço tal, dos cortes de 20, que era de 26 bilhões, incluindo não pagamento do reajuste, não é aumento, é reajuste do salário do funcionalismo público, corte na saúde de 3 bilhões e 800 milhões, cortes no PAC, no Minha Casa Minha Vida, num total de 26 bilhões, tá? Era um absurdo, corte assim que você falava, na saúde, num país trágico como o nosso tal. Aí, e ao mesmo tempo criação de outros impostos, destacando-se a CPMF. A ressurreição, a princípio com 0,2 e no decorrer dos dias com apoio dos governadores, que não vai dar em nada, de 0,38, voltar ao 0,38 e tal. Bem, teve uma reação extremamente negativa tal. Aí voltou atrás, 3 dias depois, dizendo que o corte do reajuste do salário não ia ocorrer, ia também fazer uma cerimônia em relação ao pacote que tinha alterado o orçamento. Puxa vida, nós estamos falando num prazo de 2 semanas e meia. Não é possível você ter tantas mudanças econômicas, esse ir e vir, retornando. E você não cria. Como é possível um investidor? Imagina o seguinte, Augusto, que nos assiste, investir num país que um orçamento é apresentado dia 30 de agosto, no início de setembro ele é alterado por propósito do governo, na semana posterior é novamente alterado. Pô, isso aqui não é casa da mãe Joana, né? Então é necessário você ter um desenho do que você pretende para o ano que vem para o país. E me dá a impressão, Villa, de que é tudo um teatrinho de quinta categoria para aumentar imposto. Para aumentar imposto. Disso se trata. Vamos ouvir o que diz, os argumentos que eles usam, vamos ver se isso pode melhorar a credibilidade do Brasil. Está aí o ministro Joaquim Levy. A prorrogação da vigência da lei original de 1996 da CPMF seria o caminho que traria menor distorção à economia, seria o caminho com menor impacto inflacionário para se levantar uma receita deste vulto. E, na verdade, se a gente for pensar por operação, a gente está falando de 2 milésimos do valor. Por exemplo, você vai comprar, compra uma entrada de cinema, né? E usa lá o cartão de crédito. Independente de quanto que o banco cobra pela transação do cartão de crédito, você teria 2 milésimos do valor da entrada do cinema entrando para ajudar a diminuir o nosso déficit da Previdência Social. Tanta enrolação para dizer que gastou além da conta e precisa de dinheiro. Isso aí tem uma revelação que é interessante. Ele ajudou a esclarecer um quadro
que o brasileiro não compreende inteiramente. Ao citar o cartão de crédito, Sim. ele desqualificou o nome de imposto do cheque. É mais que isso. É mais que qualquer isso. transação financeira. Qualquer transação financeira. E é interessante que ele, inclusive, ele teve dificuldade de expor uma coisa tão simples. Não sei se é muito contato com a Dilma, acaba Ele você... está piorando. Está piorando. Em vez de melhorar a cabeça dela, ele está falando de um mês. Está falando de um mês, castiço. Então aí cria-se um problema. E ele falou nessa mesma entrevista no impostozinho, que é um impostozinho, sem importância e tal. Ele falou, você compra uma passagem, vai viajar, compra uma passagem de R$100. Eu queria saber onde você compra uma passagem de R$100, você vai viajar, né? Aí eu compro e viajo para qualquer lugar. E aí, quer dizer, o argumento muito frágil, muito ruim, isso não passa. Não tem a mínima chance de passar na Câmara e no Senado, apesar da sinalização inicialmente positiva do Renan Calheiros, depois ele já subiu no muro, e a posição claramente contrária do Eduardo Cunha, né? Evidentemente que ele vai fazer tramitar, isso aí é uma coisa, mas a posição política contra esse imposto que é rejeitado pela sociedade brasileira. O governo não apresentou claramente que vai cortar e mostrar claramente, não corta. Ele anunciou o corte dos ministérios. Quais ministérios? Corta imediatamente. Não precisa esperar voltar o termo, depois precisa esperar não sei quem, depois precisa consultar os partidos da base. Se ela fosse uma presidente que tivesse autoridade, ela já teria cortado os ministérios, primeiro não teria criado... qualquer coisa. Claro, começado esse governo na 1º de janeiro desse jeito, mas é um improviso. Alguém vai falar assim, ela administra a quitanda. Não, uma quitanda assim teria fechado, assim como ela falou. Fechou a lojinha. A loja de 1,99. Então, a grande questão, saiu um caos. Esse governo não existe. Esse Agora, governo é a coordenação política que você estava comentando antes. Isso mostra a falta de... Né? Claro, porque todo esse pacote econômico, a negociação com o Congresso, passa antes pela coordenação política, passa pela Casa Civil. Quem tem a Luiz Mercadante na Casa Civil não dá. Quem tem a Luiz Mercadante não dá. Não tem condições. Afunda. Aí ele é o melhor aliado da oposição, né? Ele é uma espécie de cavalo de Troia da oposição no Palácio do Planalto. Aí tem um tal de Gilles Azevedo que virou gênio da raça. O grande negociador, o Gilles. Mas quem é o Gilles Azevedo? Não, porque lá no Sul ele era um grande articulador já da Dilma. A Dilma era um nada. Quem era politicamente era o Carlos Araújo, o marido da Dilma. Ela era um nada político. Né? Quer dizer, aí o Gilles, porque o Gilles... ele é, o Gilles, amigo dela. Amigo dela, e disse que ele foi 4 vezes para a Antártida. Ela disse assim, alguém que foi 4 vezes para lá não é pouca coisa para a Antártida. O que isso quer dizer? É uma asneira. Gosta do frio. E a imprensa reproduz, você fala assim, então aí fala assim, não, agora o Berzoini vai fazer esse trabalho. Era Mercadante, depois Gilles, Berzoini. Aí, num dia dessa semana, falaram, não, vai ser a Cátia Abreu. Ela vai sair da agricultura. No dia seguinte, não é mais a Cátia Abreu. Ela vai permanecer onde ela está. É uma tremenda... Aí não vão tirar os 3... Aldo Rebelo. Precisa ser alguém que não seja do PT. Aí vai pôr o Aldo Rebelo, que já passou no primeiro governo Lula por uma função semelhante a essa tal. Em suma, é uma descoordenação, uma falta de combinar. Você tem reuniões, eu presumo não ter reunião das 9, que é tradicional no Palácio do Planalto. Pelo menos já havia. Você senta, discute que isso não vai encaminhar o dia. Não, as pessoas vão falando, cada ministro da casa lá do Palácio fala uma coisa, a presidente fala outra, os outros ministros outra. O Gilberto Kassab vira articulador político, o Gilberto Kassab... aquele que tem o partido que não é direita, de centro e de esquerda. A que ponto esse governo chegou? Eu vi um bate-boca na Câmara 2 dias atrás, Silvio Costa, do Pernambuco, defendendo o governo, o vice-líder do governo, cujo líder é Cibá Machado, que estava em missão Machado, o líder do governo na Câmara é o irmão do Genuíno. José Guimarães, o homem da cueca, dos dólares da cueca, do Ceasa. Descobridor do homem da cueca cofre. Da cueca cofre. Em suma, quando você vê um governo que não tem coordenação política, então você observa o seguinte, você tem a parte econômica, você presume que ao desenhar o pacote, você tenha consultado o ministro do Desenvolvimento, os ministros da área, né? O Armando Monteiro, você tenha consultado... Armando Monteiro que diz que não tem nada com isso. Que não tem nada com isso, quer dizer, você imagina que você consulta, vê o que a agricultura acha desses impostos, etc. Aí você divulga. E aí conversa, chama a liderança do Congresso antes, explica o pacote e divulga em seguida. Não. Você primeiro divulga e aí você corre atrás das articulações. Quando todo mundo sabe que você teria que fazer o contrário. Quer dizer, e a crise, e o reflexo disso? A crise econômica se aprofunda. Né? A situação está gravíssima. Então falava em -1, a recessão, -1,5, -2,
menos 2,5%, agora falo em menos 3%, que é o pior resultado dos últimos 25 anos, ou seja, o último pior foi em 1990, menos 4,3% e tal. Isso é inegável tal. Se aprofunda, os investidores estrangeiros fogem do Brasil. As próximas avaliações das agências de investimento, de risco, etc., vão ser negativas. E não só sobre o Brasil, sobre empresas brasileiras, especialmente sobre a Petrobras. É a Petrobras aquela que eles queriam defender a Petrobras e vai cortar 1/4 do salário dos funcionários. Está propondo cortar 1/4 para não ter demissão e tal. Em suma, então você vai vendo uma estrutura que a cada semana, nos nossos encontros, a situação econômica está mais grave. E é uma absoluta desarticulação política. Ontem, Vila, eu participei de um seminário promovido pela ABIMAC, né, que é a entidade que reúne os empresários do setor de equipamentos, máquinas pesadas. Perfeito. É dramática a situação. E eles dizendo isso na presença de representantes do governo, porque a indústria, ela está com quando voltar ao crescimento, tem de primeiro ocupar a capacidade ociosa, que chega a 1/3, sim, já hoje, perfeito, para depois pensar em investimentos. Eles estão, sim, desesperados com a ausência, perfeito, de um norte. Claro. O governo não diz, como diz o governo inglês, olha, então vamos fazer isso, e sim, em 2018, sim, as coisas estarão bem. Nós não sabemos, é uma coisa feita todo dia, não é isso? Todo dia. Ao acaso, não há gozado a um Ministério do Planejamento e do Orçamento. Nelson Barbosa. Não faz o orçamento, que é esse caos, que nós... e não planeja a economia. E o pior, é tão engraçado esse governo, que o secretário de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, saiu e ninguém sabia que ele era o secretário. Quer dizer, é um negócio assim inacreditável. O cara sai do cargo e a pergunta é quando ele entrou. E não vai acontecer nada. Nada. Tudo normal. O que ele fez em quase 9 meses? Nada. Não há um relatório, uma ideia, uma proposta. É o vazio. E se você olhar os outros ministérios, passa pelos outros um pente fino. É um vazio, é a mediocridade. O ministério é a cara da presidente. É medíocre, do começo ao fim. Você não tem um ministério que tenha se destacado, que fez uma medida importante. O Itamaraty sumiu, o Itamaraty, que pelo mal ou por bem, na maior parte ia mal, mas aparecia, fazia alguma coisa. Sumiu, não há nada, não há política externa, não há política industrial, que pega as indústrias de bens e capital, não há política agrícola. A pátria educadora, cadê a pátria educadora? A pergunta é, né, o Ministério da Ciência e Tecnologia, cortaram todas as bolsas dos pesquisadores que estão fora do Brasil. Você vai passando leque, que atinge também a indústria, porque é esse ministério que cuida das pesquisas industriais. Claro. E que é fundamental. E ao mesmo tempo você olha para a China, vamos olhar os BRICS, ver o que a Índia está investindo em ciência e tecnologia, ver o que a China está investindo, veja, apesar da crise, o que a Rússia, que está com problema, continua investindo. E nós? E a Rússia, os problemas que tem decorrem dos erros políticos semelhantes aos do Brasil. Sim. Gastando um dinheirão lá na Ucrânia, com guerras, etc. Claro. É isso aí. Então, quando você olha, é um absoluto... Então, você tem, de um lado, não tem coordenação política, do outro lado, não tem políticas setoriais, ciência, tecnologia, indústria, agricultura, uma política de urbanismo, não tem nada, e, por outro, uma crise econômica gravíssima. Eles não se entendem. Vai continuar, como você disse, se agravando. E aí, o que faz a Dilma? Chama o Lula. Aí vem o criador. E ele chega, uma espécie de Dom Sebastião, lá de Portugal, lá que morreu lá no Cácer Quibir, no norte da África, tal. Aí aparece lá em 1578, tal. Aí ele vem como Dom Sebastião, mas ele vem de São Bernardo do Campo. Aí ele pega o avião, nunca se sabe direito o avião, veja que ele foi para a Argentina e para o Paraguai, e não foi avião de carreira. E a pergunta é, se ele foi de avião, não era de carreira, era um jato particular, não foi com o avião da FAB, presume-se. Quem pagou? É a pergunta que a gente faz, é uma das perguntas que se faz, quem é que pagou? Bem, aí ele não sabe que é avião de carreira há muito tempo e tal. Então você imagina o seguinte, chega o criador, a humilhação, se ela tivesse dignidade, assim, pessoal, você se sente humilhado. Imagina você está num trabalho, o teu superior vem todo dia dizer o que você deve fazer. Você fala, pega o seu boné, vai embora. Você fala, então senta na minha cadeira
e eu puxo o carro para falar uma linguagem popular. Não, ele vem ensinar o que é articulação política e vem ensinar o que deve fazer. Conversa com os partidos, conversa com os líderes partidários, com empresários, passando por cima da autoridade da presidente. É uma humilhação, a presidente é humilhada, né? Aí ele vai agora a Brasília, como o Salvador, e diz assim, o ajuste não está bom. Esse ponto A, ponto B, ponto C, reúne economistas e os economistas dele, os economistas do Lula, diz, não, esses pontos não estão bons, e ele apresenta a presidente que vai aceitar, porque ela é um carneirinho, ela é uma criatura, não tem vida própria, não tem dignidade, não tem honra, porque infelizmente a senhora não tem honra, porque se ela tivesse honra, dignidade, a senhora recusaria, porque são imposições, não são sugestões. E a senhora poderia dizer, olha, eu que fui eleita, não você. E governaria. Tantas criaturas na história brasileira política se rebelaram contra o Criador. Teve várias ao longo da nossa história. E ele dizia que ela era uma supergerente, capaz de governar sem ajuda de ninguém. Sim, a pessoa que mais combateu a corrupção era uma faxineira exemplar, etc. Não é nada disso, como nós sabemos. Aí ele vai fracassar, porque o Lula foi, durante um período da nossa história política recente, um excelente leitor de conjuntura. A gente não pode negar. Basta ver as vitórias de 2002, 2006 e até de 2010, né, com uma candidata, para você eleger a Dilma, não é fácil tal. Ele começou a perder essa capacidade. O que requer, assim, esperteza. Esperteza, malandragem. Malandragem. Aliança, usar os recursos públicos da forma como ele sempre usou. Renato Cerveró nós temos visto Nestor Cerveró, Renato Duque, todas as informações do Petrolão, que estão aí, isso é da Operação Lava Jato, que nós conhecemos, tal, mostram uma utilização pouco republicana dos recursos públicos em situações eleitorais e que acabaram favorecendo o presidente e a sua criatura tal. A grande questão é que agora ele está perdendo o pé. E isso é legal na história, porque em certos momentos da história dá a impressão que o poder existente vai ser para todo sempre. É como aquele sujeito em 1940 no Brasil, falava assim, olha, o Estado Novo vai ser interminável, nós vamos ficar na ditadura eterna. O nazismo acabou. Essa sensação. Em 1940 toma a França, o Portugal salazarista, aliado ideológico do nazifascismo, Espanha franquista, França sob domínio nazista e parte dela sob o regime de Vichy do almirante Pétain, aliado do nazifascismo, União Soviética tinha o Pacto de Não Agressão, né, assinado em 1939, Itália aliada, Polônia tomada pela Alemanha, a Áustria já tinha sido ocupada, nunca mais teremos democracia. Né? Você olha aquilo, você fala, acabou. O futuro do mundo é o nacional-socialismo, né? Não é. E 5 anos depois, tudo aquilo acabou, né? Então, muitas vezes, em certo momento, eu acho que as pessoas acharam no Brasil que isso era eterno, isso está ruindo, isso está acabando. As pesquisas mostram isso. Completamente. Acabou a história do Messias, do esperado, do nosso Dom Sebastião pegando a nossa leitura e tal, e ele está errando todas as análises de conjuntura, as alianças, o estabelecimento de acordos, os empresários já não confiam mais no ex-presidente, não confio na presidente, não confio no ministério. Joaquim Levy, o breve, o presidente do Conselho de Administração, Milton Ferreira, da Petrobras, que foi da Vale, saiu... Murilo Ferreira. Saiu e disse, olha, eu não posso, aí mancha a minha biografia, não tenho condições de ficar vendo o que a Petrobras faz. Quer dizer, quando ele disse aquilo, foi de uma seriedade. Eu falei, pô, uma pessoa séria fala, não posso sujar minhas mãos. Aliás, Ila, vamos ouvir o que disse ontem, né, o ministro Gilmar Mendes, ao se pronunciar sobre contribuições eleitorais feitas por empresas privadas. Porque o partido que mais leva vantagem em razão da mais-valia e dos métodos utilizados para captar recursos das empresas privadas, agora, como Madre Teresa de Calcutá, defende o encerramento das doações das empresas privadas. Eu quase que me emociono, quase que vou às lágrimas. Mas realmente vou ter que conter as lágrimas, porque é uma conversão que certamente merece algum tipo de canonização. Será que nos tomam por idiotas? Agora ele fala um pouco mais, comenta esse trecho que nós vamos ouvir depois, o seguinte, que ele fala da Petrobras. Quando ele está falando isso, eu fiquei tão assustado, quer dizer, isso é no plenário da Suprema Corte, eu nunca vi isso na história do Brasil. Eu também. Se isso é falar na Suprema Corte americana, francesa, etc., isso seria todo mundo estaria envergonhado, porque o que ele está dizendo, com toda razão, o ministro Gilmar Mendes, dizendo que o partido que está no poder, nas próximas 20 anos de eleições, ele já vai ter dinheiro, porque diz o ministro, o dinheiro está fora.
Ele já tem o fundo partidário próprio, que é do Petrolão, do dinheiro da corrupção. É de uma gravidade. O que foi devolvido, a pequena parte foi devolvido pelos que estão contribuindo, colaborando com a justiça. Claro, e o resto está por aí, inclusive em países que o sistema financeiro internacional não tem qualquer controle. E que o PT tem relações político-ideológicas muito fortes. Então, quando o ministro está dizendo isso, eu falei, meu Deus, isso é de uma enorme gravidade. Ele está dizendo que os próximos 20 anos, nem aquele fundo partidário hoje, que o PT recebe uma fortuna, tal, a cada mês, 1/12, não precisa, porque o dinheiro que ele tem desviado, dinheiro roubado. Quando o ministro falou que esse dinheiro roubado vem do Petrolão, eu falei, isso é gravíssimo. Eu esperava até que o Partido dos Trabalhadores fosse soltar uma nota, um protesto, alguma coisa, né? Porque se alguém me acusasse de ladrão, eu primeiro soltaria uma nota, segundo eu ia na cara da pessoa e falar, você vai dizer isso na minha cara. Mas parece que chamar de ladrão o pessoal do PT, tudo bem, pelo jeito, porque o presidente do partido, que se não me engano é o senhor Rui Falcão, não vi nenhuma nota, nenhuma manifestação, a liderança da Câmara, do Senado, o ex-presidente Lula, porque afinal ele está falando do ex-presidente Lula, porque o Petrolão foi na gestão do presidente Lula. É evidente que, aliás, nomeou todos os diretores que estão envolvidos, alguns já confessadamente, envolvidos no Petrolão. Então eu esperava que ele nomeou, agora sem conhecer ninguém, não sabia, o Paulo Roberto Costa embora chamasse de Paulinho. Paulinho do Lula, eu não entendo, chamava de Paulinho, e ele está falando do Lula. O que me ficou, a pergunta é o seguinte, é um ex-presidente da República, ele deveria ter se pronunciado, chamado uma entrevista coletiva, né? Eu imaginei. Não fala sobre isso. Não fala. Eu acho que ele tem de responder, eu faço até uma solicitação. E tem de responder ao que disse o Gilmar Mendes no segundo vídeo. Perfeito. Agora. Aquela cantilena de que a Petrobras é nossa, de que a Petrobras tem que ser defendida aqui. E eu agora entendo. A Petrobras é nossa no sentido de que nós nos apropriamos da Petrobras. Nossa deles. Nós fazemos com a Petrobras o que nós queremos, não é que é nossa do povo brasileiro. E eu entendo também agora por que determinados segmentos partidários fazem defesa tão ferrenha de estatais. Perfeito. Agora, Vila. Para a sua manipulação, ministro Fux. Agora, você imagina... Nós estamos indo para a parte final da nossa conversa, infelizmente. Eu queria que você fizesse comentários sobre isso e, em seguida, tratasse da questão do impeachment. Sim. Que a pressão voltou a se intensificar nesta semana com a junção dos textos dos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. Perfeito. Mas analisa primeiro isso e depois olha, veja, fala Augusto, sobre impeachment. Perfeito. Veja, quando o ministro, no plenário da Suprema Corte, numa sessão, isso está registrado nos anais, diz que as empresas estatais, em especial a Petrobras, que ele está se referindo, foi tomada pelo Partido dos Trabalhadores, que é o que ele está dizendo. Pô, isso é de uma gravidade. Ele está dizendo o esquema, como é que é? Criminoso. Projeto criminoso. É um projeto criminoso de poder, ou seja, tomou aquela empresa, diz que ela é nossa, do Partido dos Trabalhadores, porque o slogan, vamos lembrar os mais novos, que surgiu no final dos anos 40 e início dos anos 50, do petróleo é nosso. Havia toda uma campanha feita por setores nacionalistas, que lá nos anos 30 começou com Monteiro Lobato, autor de um livro muito conhecido, Escândalo do Petróleo, que levou inclusive ele à prisão durante o Estado Novo, e a condenação. Depois revogado, mas ficou meses preso aqui em São Paulo, quando depois de 45, com a redemocratização, começa essa campanha muito forte. Em 1953, no dia 3 de outubro, foi promulgada a lei que criou a Petrobras tal. Bem, então houve, a partir dali, o nacionalismo se materializa, especialmente na figura da empresa Petrobras. E o que acontece? Quando ele está dizendo que hoje, de forma hipócrita, diz que o petróleo é nosso, a empresa é nossa do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, o que o ministro está dizendo, com todas as letras, e eu esperava que tivesse uma resposta do Lula e do Partido dos Trabalhadores, está dizendo que está usando a empresa para desviar dinheiro para o partido. Isso foi dito no plenário da Suprema Corte Brasileira. Poxa vida, né? Então, o que me chama a atenção, que tudo isso deveria, aí para fazer o gancho com a tua outra questão, os partidos de oposição deviam replicar isso. Claro. Eu recortaria tudo isso se eu fosse de um partido de oposição, eu sou um mero santista, só que ganhamos de 4-0 ontem, etc. Tal. Tá bem,
tá bem, com o nosso artilheiro do campeonato. Essa já ganhou. A outra ganharemos em breve. Essa aí, já ganhou. Aí você imagina, aí você tem que recordar e divulgar para todo mundo, para todos os brasileiros, colocar nas redes, porque o que ele está dizendo é que o partido, em um dos votos no processo do mensalão na ação penal 470, eu me lembro que o ministro Aires Brito, ao falar do mensalão e da compra de maioria parlamentar, ele dizia, o ministro Aires Brito, presidente do STF, isso é golpe. E nós podemos aplicar em relação ao Petrolão, que como bem diz o ministro Gilmar Mendes, o mensalão frente ao Petrolão é caso de usar de pequenas causas, mas falar do Petrolão, que isso é golpe. Então golpe é isso. Isso sim. Isso é golpe. Não o que a Dilma chama de golpe, e aí até que, enfim, alguém da oposição, no caso o presidente Henrique, reagiu. Respondeu muito bem. É interessante porque quando a presidente fala isso, ela quer usar isso como um artifício político. Porque se fosse alguém do partido, aí eu até não daria muita importância. Mas a presidente da República... A senhora leu a Constituição? Olha, eu duvido. A senhora não leu a Constituição. Eu duvido se ela tivesse coragem de sentar aqui um dia... E eu comentaria a Constituição, desde o primeiro artigo, com a senhora. Eu tenho certeza que a senhora não leu. E tenho certeza que a senhora não leu a Lei 1079, de abril de 1950. A senhora desconhece. Basta dar um clique, né, na Casa Civil, a senhora tem essa lei, e lê, e conhecer o regimento da Câmara, e se recordar... Que diz basicamente o seguinte, convém mostrar para os nossos... espectadores. A lei, ela regulamenta o impeachment. A lei de abril de 1950, ela foi, segundo o STF, ela foi recebida pela Constituição de 1988. E ela regula, por exemplo, os crimes de responsabilidade. E o rito que você combina a lei 1079, a Constituição e o regimento da Câmara. Portanto, todo o encaminhamento legal que foi usado em 1992. Só que em 1992 era legítimo. Em 2015 é golpe? A situação é a mesma em tese, porque em termos de gravidade, evidentemente que 2015 é N vezes maior, em termos de tomar o aparelho de Estado com projeto criminoso. Para concluir, Vira, como é que você viu, que importância você atribui a essa fusão de textos, né? Sim. Que ambos reivindicando o impeachment, a abertura do processo de impeachment, perfeito, dos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale. Eu acho isso de uma importância. Primeiro, eles mostraram que não tem aquela questão de você privilegiar a sua solicitação. Então eles mostraram que eles são à altura do momento histórico que nós estamos vivendo. Eles juntaram, analisaram, fizeram... foi fundador do PT. Do Partido dos Trabalhadores, é verdade. Ex-prefeito de São Paulo. Isso, perfeito. Então, aí foi deputado federal pelo partido foi também, deputado federal, deixou o partido por causa do mensalão. Por causa do mensalão. Então, o que ele fez? Isso é importante. Fizeram um documento só. Esse documento foi protocolado na Câmara dos Deputados. Já temos uma articulação dos partidos de oposição e parte da base governamental que sabe que o caminho vai ser o impeachment. Há toda uma estratégia já desenhada na Câmara para isso. A base legal é justamente o documento Reale Bicudo, que é a base legal. A articulação política na Câmara é fundamental, que é o que as ruas pressionam. Então, nós estamos construindo uma ponte entre ruas e Congresso Nacional. E essa articulação é fundamental. E ela vai se intensificar de forma vitoriosa, eu tenho certeza disso, com a intensificação da crise econômica. A crise econômica agrava a situação e coloca a todos nós brasileiros de bem a necessidade de uma saída política. E a saída política é uma só. É o processo de impeachment e a retirada pela Constituição, pela lei da Dilma Rousseff do Palácio do Planalto. Não há outro caminho. Se nós imaginarmos que é possível uma solução política e econômica negociada com quem ocupa hoje o Palácio do Planalto, isso é impossíil. Porque e quanto mais tempo a agonia demorar, for para o ano que vem, em 2016, alguns querem levar essa agonia até 2018, que acho mais fácil, né? Em 2018, que eu já vi algumas correntes oposicionistas falar isso é um erro, nós vamos destruir o Brasil. Se esse país passar por uma recessão, 2014 na prática foi 0, 2015 negativa, 2016 deve ser recessão, e se continuar no poder, 2017 vai ser também. Ou seja, a destruição total da economia brasileira. Para reconstruir isso vai ser muito difícil. Por isso que a tarefa urgente é libertar o Brasil do projeto criminoso de poder, e para libertá-lo, é retirar pela lei, pela Constituição, evidentemente, Dilma Rousseff do Palácio do Planalto. Por isso que essa articulação construída nessa semana, ela é extremamente importante, que cria a base legal,
que é o documento real e bicudo, a articulação dos partidos, hoje 5, mas que tem frações de partidos da base governamental, e a participação da sociedade civil, que é fundamental. O grande desafio é como manter essa articulação. Câmara dos Deputados, que é quem autoriza a abertura do processo de impeachment, o processo se desenvolve no Senado, a articulação entre Câmara dos Deputados e sociedade civil. E aí os movimentos que organizaram o 15 de março, né, o 12 de abril, o 16 de agosto, são fundamentais. E todos os brasileiros, as redes sociais, todos os democratas, porque é uma tarefa, e eu sempre digo aqui, e não é exagero, de sobrevivência do Brasil, porque a cada semana o quadro é mais grave. O governo hoje só se sustenta por causa do PMDB. Na medida em que o PMDB virar as costas, esse governo dura algumas semanas e termina, né? Perfeito. Vila, mais uma vez foi um prazer conversar com você aqui. Estaremos juntos novamente na próxima quinta. Perfeito. Estamos terminando aqui entre nós com Marco Antônio Vila, mas a programação da TVEJA não para.